Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias, semanas, no nome de Jesus Cristo. Declaramos que tudo aquilo que estiver em pausa, tudo aquilo que estiver devagar, processos que estão devagar, negócios que estão devagar, empresa que está devagar, projetos e sonhos que estão devagar, que uma aceleração sobrenatural toque na sua vida. Que o Senhor traga os recursos certos, que o Senhor coloque as pessoas certas, abra as oportunidades certas, que portas se abram para a tua vida, no nome de Jesus Cristo, e que haja aceleração em nome de Jesus Cristo. Oramos profetizando que tudo aquilo que estava já previsto para levar muito tempo, acontecerá em pouco tempo, no poderoso nome de Jesus Cristo. E oramos também, Pai, repreendendo toda inveja contra essa pessoa, toda inveja contra a sua casa, toda inveja contra a sua família, toda inveja contra os seus negócios, toda inveja contra seus filhos, toda inveja contra seu casamento, que caia por terra agora. Nós não aceitamos, rejeitamos a inveja que vem da própria família, a inveja que vem dos amigos próximos, a inveja que vem das pessoas com quem ela convive no trabalho, na igreja, na vizinhança, no meio dos seus relacionamentos, amigos, amigas. Senhor, nós repreendemos a inveja agora, que caia por terra todo tipo de ação contrária contra a vida dessa pessoa. Também oramos desfazendo todo tipo de armadilha espiritual feita contra os nossos filhos, feito contra crianças, todo tipo de pensamento que foi jogado, todo tipo de ideia, todo tipo de argumento interno que foi jogado dentro de um adolescente, dentro de uma criança. Nós repreendemos agora, no poderoso nome de Jesus, que tudo aquilo que veio para mal seja desfeito, toda armadilha de Satanás, toda a semente do inferno, nós cancelamos agora. E declaramos, Pai, duas promessas sobre a nossa família. A primeira promessa é de Atos 16:31. E será salvo tu e toda a tua casa. Meu Deus, nós cremos no Senhor Jesus. Levantamos a bandeira que Jesus Cristo é o Senhor da nossa casa, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Invocamos o nome de Jesus e declaramos toda a nossa casa conhecerá, terá uma experiência e caminhará lado a lado com Jesus. E a segunda promessa, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, é que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estaremos no altar do Senhor. Quebramos agora completamente, Pai, todo tipo de armadilha contra a vida dos jovens, contra a vida dos adolescentes, contra a vida das crianças, Pai. Todo tipo de armadilha, tudo aquilo que foi, Senhor, engendrado pelas trevas para argumentar nos pensamentos, tudo aquilo que foi engendrado pelas trevas para mentir, para enganar. Em nome de Jesus, nós oramos agora para que o Senhor desfaça todo plano maligno. Desfaça, Pai. Meu Deus, e que toda a corrupção desse mundo, toda a contaminação que há no sistema aqui desse mundo, que não tenha poder sobre a nossa casa, que não tenha poder sobre a vida dos nossos filhos. Nós pedimos a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida dos nossos filhos, livra eles de todo o mal. Guarda as crianças, Pai, de toda informação falsa, guarda as crianças de toda informação contaminada, de todo argumento, meu Deus, que possa de alguma maneira, Senhor, tirá-las do caminho, tirá-las do destino e do propósito que o Senhor tem para a vida delas. Oramos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor blinde o caminho dos nossos filhos, o Senhor blinde o caminho das crianças, livra do mal, Senhor. Também oramos
para que todo espírito de briga, todo espírito de fofoca, todo espírito de confusão, de inimizade, todo espírito maligno, Senhor, de maldade, para de alguma maneira contaminar nossos relacionamentos, contaminar nossas relações, caia por terra no poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro também, Senhor, por setas que vêm na mente, Declaro, Pai, que toda seta maldita, todo pensamento maldito caia por terra. Senhor, todo o trabalho do inferno para tirar essa pessoa do propósito de Deus, para tirar essa pessoa do caminho que o Senhor a colocou, do destino que o Senhor colocou ela, nós oramos agora para que toda arma do engano seja revelada e que seja quebrada no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que tudo aquilo que combate contra essa pessoa, para tirá-la do propósito, para tirá-la do caminho que o Senhor tem para ela, para tirá-la do chamado, para tirá-la de conexões que foram orquestradas pelo céu. Sim, conexões que o Senhor colocou na vida dela e que o inimigo está tentando tirá-la do teu propósito, o inimigo está tentando levá-la para longe do seu propósito. Meu Deus, que caia por terra agora, em o nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que combate espiritualmente contra o destino, contra o chamado dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da tua graça, derrama do teu favor sobre a vida de cada um dos teus filhos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Também oro, Senhor, para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, caia por terra todo o mal agora e que essa pessoa seja curada, no nome poderoso de Jesus Cristo. Jesus, teu nome é o nome sobre todo nome. A tua palavra diz que tu cura, que tu liberta, que tu salva, e nós oramos pela cura total e completa dessa pessoa e dizemos a toda enfermidade: renda-se ao poderoso nome e poder de Jesus Cristo agora. Toque-os com o teu poder, Pai. Toque-os com a tua graça. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Senti no meu coração de estender um pouco mais a oração agora inicial, em favor das crianças, em favor dos jovens, em favor dos nossos filhos. Nós temos que estar à frente daquilo que muitas vezes está rodeando a nossa casa, daquilo que muitas vezes está rodeando a nossa família e até mesmo o destino que Deus tem para a nossa casa, o destino que Deus tem para a nossa família. Você tem que ser um intercessor, uma visão de águia. Você tem que ver o que outros não veem. Você tem que olhar para frente. O inimigo, ele não tem pressa. E nós chegamos atrasados. Nós chegamos atrasados em muitas situações. E se nós queremos vencer aquilo que luta contra nós, que luta contra o destino da nossa casa, que luta contra o destino da nossa família, nós precisamos aprender a orar e a cobrir a nossa casa em oração. E o Senhor mudou a minha palavra. A instrução de hoje, o Senhor mudou. O Senhor mudou a instrução de hoje. Inclusive, vou ter que procurar até a passagem que o Senhor me deu aqui para ministrar para você, porque o Senhor mudou a instrução de hoje, aqui, para a sua vida hoje. E antes de começar com essa palavra que o Senhor me deu, eu quero dar um testemunho que eu recebi aqui da Sônia. A Sônia nos acompanha nas orações e ela escreveu: a paz. Desde o mês de outubro, eu venho colocando o nome da Rúbia em oração. Ela estava com câncer no útero, refez os exames na semana passada e não tem mais nada. E a namorada do meu irmão, Elisama, fez vários exames, estava com câncer no fígado, que estava se espalhando pelo corpo. Eu falei que iria orar e colocar o nome dela em oração e que Deus faria o milagre. E no dia 16, ela refez os exames, uma ressonância, e para a honra e glória do Senhor não tem mais nada. Fiquei muito feliz, Deus é bom, Deus é fiel. Obrigado por nos ajudar em oração. Deus te abençoe e te use mais e mais. Jesus cura, nossa fé está em Jesus. Amém? Ele pode, nós cremos nele.
A nossa fé está em Jesus. E antes de eu dar continuidade a essa palavra, quero pedir para você que está aqui junto comigo ao vivo, deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like, certo? Quero pedir também que você compartilhe com 10 pessoas essa oração. Manda aí para amigos, para parentes, manda em grupos, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com pelo menos 10. Com 10, todos nós podemos compartilhar. E se puder compartilhar com mais depois, compartilhe, abençoe a vida de outras pessoas em o nome de Jesus Cristo. Amém? Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você, porque eu creio que essa é uma palavra profética que o Senhor está nos dando aqui, está nos concedendo. Deixa eu pegar aqui. A Bíblia nos fala no Evangelho de Mateus capítulo 2, verso 12. E sendo por divina revelação avisados um sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. O que eu acho maravilhoso é que quando você está numa missão divina, e eu creio que todos nós aqui estamos numa missão divina, Deus nos deu uma missão aqui nessa terra, Deus deu uma missão para mim, Deus deu uma missão para você, Deus deu uma missão para mim não só pregar o Evangelho, mas também para conduzir os meus filhos. Deus deu uma missão também específica de vida para mim e creio que deu para cada um de vocês que está aqui também. Sempre que alguém está numa missão divina, Deus avisa de perigos iminentes. Deus avisa de coisas que a gente não vê, mas que o inimigo trama. Sabe o que eu acho impressionante aqui nessa palavra? É que José foi avisado por Deus para que ele deixasse a sua terra natal e fugisse para o Egito. Quando você está conectado com Deus, Deus ele dá algumas ordens preventivas para guardar a tua vida, para te proteger, para te livrar das maldades, para te livrar do engano das trevas. Eu creio que Deus, ele vê todas as coisas e ele viu antes de acontecer qual que seria a decisão de Herodes, o que se moveria em Herodes, e claro que o que se moveu em Herodes foi o próprio inferno, porque Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, não só em Belém, mas em todos os contornos de Belém, aonde Jesus havia nascido. Deixa eu dizer uma coisa para você, o céu está ligado com tudo o que está acontecendo, o céu está conectado, e Deus sempre vai mostrar coisas referentes ao nosso destino e ao destino da nossa casa. Às vezes, uma amizade pode destruir o destino da nossa casa, da nossa família. Uma amizade, um relacionamento errado. Uma pessoa pode entrar na história da tua vida, na história dos teus filhos e, bagunçar com tudo que Deus havia preparado. Eu acredito, bem como a Bíblia diz, más associações corrompem os bons costumes. Satanás vai sempre tentar te tirar do propósito. E ele vai enviar pessoas, inclusive, para ligar para você, para tirar você de um caminho de crescimento, para tirar você de um lugar que foi Deus que te estabeleceu.
eu creio que o inferno, ele trabalha incessantemente para tirar pessoas do propósito, porque é dentro do propósito que você vai alcançar todas as promessas para a tua vida e para a tua casa. O diabo, sabendo disso, ele tenta te tirar do caminho de todas as formas. Ele tenta te tirar de lugares, ele tenta te tirar de conexões, ele tenta te tirar de alianças, ele tenta te tirar até mesmo de pessoas que são como portas de destino, ajudantes de destino na tua caminhada. Então, muitas vezes o inimigo consegue colocar uma pessoa contra outra, porque existe uma conexão espiritual, uma conexão profética entre você e aquela pessoa, aonde ou você vai aprender com aquela pessoa, ou você vai ser beneficiado por aquela pessoa, e o diabo vai tentar de tudo para afastar você daquela pessoa, para afastar você daquela conexão divina, daquele propósito do eterno. Então eu creio que o inferno, ele trabalha para te afastar de lugares de crescimento, ele trabalha para, de alguma maneira, semear coisas na tua vida, na vida dos teus filhos, para que o inferno esteja à frente e não o céu. Aqui nós vemos José tão conectado com Deus, que ele compreendeu o que Deus estava falando e ele agiu imediatamente. Ou seja, na frente do inferno. E para você ver, o inferno não ficou parado. Herodes, quando viu que os magos não vinham, ele automaticamente deu uma ordem e ele disse: terminem com as crianças de 2 anos para baixo em Belém e nos contornos de Belém. Foi essa a ordem de Herodes. Ou seja, deixa eu dizer uma coisa para você, o inferno trabalha rápido para tentar destruir o propósito de Deus, para tentar destruir o destino de Deus na vida de alguém. Agora, olha como José estava conectado com Deus e se antecipou a essa intenção do inferno. Quando o diabo chegou lá, José já não estava lá com Jesus e Maria? Nós temos que estar tão conectados com Deus, a ponto de estarmos na frente dos planos do inimigo e nunca atrás. Que o inimigo não nos surpreenda. Não podemos ser surpreendidos pelo inimigo. Nossa casa não pode ser surpreendida pelo inimigo. Jesus nos conta uma parábola a respeito de um dono de terra que tinha uma lavoura, tinha uma plantação. E a Bíblia diz que enquanto aquele homem dormia, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Só que, sabe, aquele lavoureiro não se deu conta que o joio havia sido plantado enquanto ele dormia. Mas quando o joio apareceu, ele não tinha muito o que fazer, a não ser esperar a colheita para separar o joio do trigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se nós dormirmos espiritualmente, o inimigo pode semear o joio dentro da nossa casa, o inimigo pode semear o joio nas nossas relações, ele pode semear o joio no nosso destino e nós perdermos, sabe, o que Deus preparou para a nossa vida. Não se deixe enganar com pessoas que querem muitas vezes dissuadir você do plano de Deus. Pessoas que muitas vezes querem tirar você, sabe, da sua fé, querem tirar você do caminho que Deus colocou, querem tirar você de uma conexão. O diabo está sempre tentando usar pessoas para destruir o nosso destino profético. É por isso que eu digo para as pessoas, elas precisam ter um discernimento espiritual, porque fofoca não é uma coisa de Deus, fofoca é uma coisa do diabo, certo? A fofoca não é um negócio de Deus, a fofoca é uma coisa do diabo. E muitas vezes quando alguém vem e faz uma fofoca no seu ouvido e você diz: eu não sabia,
E daí, sabe, você ouve aquilo e você pensa, não, então a partir de hoje eu vou tomar tal decisão com aquela pessoa. Mas, sabe, o próprio fato da pessoa fazer uma fofoca já é uma coisa maligna, é uma coisa do diabo. É por isso que tudo que vem ao nosso ouvido, nós temos que pesar, porque a mentira existe, as pessoas mentem, as pessoas enganam. E as pessoas muitas vezes são usadas pelo diabo para te desencaminhar, para tirar você de um lugar que foi Deus que te colocou, para tirar você de um propósito divino. Exatamente, toda vez que você ouvir alguém fazendo fofoca, saiba, não é Deus que está ali agindo, porque Deus não faz fofoca, Deus fala a verdade. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você tem que ter cuidado. Tenha cuidado, porque a língua mentirosa, a língua que fala demais, a língua que fofoca, ela pode estar sendo usada como um instrumento de Satanás para tirar você de um destino, para tirar você de um lugar que foi Deus que colocou você, para tirar você de uma conexão que foi Deus que conectou. E sabe o que o inimigo gosta de fazer? Ele gosta de queimar pontes, de queimar acessos, ele gosta de tirar pessoas de um propósito divino. Por isso nós temos que vigiar em oração, nós temos que estar vigiando em oração. E um detalhe, tem coisas que a gente não compreende, mas é o próprio Deus agindo. Tem coisas que a gente não compreende, mas é Deus querendo nos livrar de algo. Eu deixo essa palavra ao teu coração hoje. E a minha oração é, não deixe o diabo se antecipar a você. Seja alguém que tenha olhos de águia. Veja muitas vezes a manipulação das trevas, o que está por trás agindo, para que você não seja pego de surpresa. É isso. Não seja pego de surpresa. Não seja pego de surpresa pelo inferno. Não deixe o inimigo te tirar de algo que foi Deus que te conectou. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, certo? Esse é um recado profético para você, é um recado profético para a tua casa. Vigia a tua família, vigia teu destino, vigia o propósito de Deus na tua vida. Não se deixe enganar com nada, nem com ninguém. Certo? Seja alguém que esteja sempre vigiando em favor da tua família, amizades que se aproximam dos teus filhos, gente que quer tirar você de um lugar de conexão, gente que quer empurrar você para fora do emprego. Tenha cuidado. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Olha só que tremendo, Deus mudou a minha palavra hoje. Eu tinha preparado uma palavra ontem e Deus mudou a minha palavra. Ele está falando com pessoas aqui hoje. Amém? Deus está falando. No recado do dia, é um recado profético para alguns de vocês aqui. É um recado profético. Sabe, as pessoas têm que ter mais discernimento espiritual. As pessoas têm que saberem que as pessoas mentem, as pessoas enganam. As pessoas têm que saberem que o diabo envia a gente para desviar nossos filhos. O diabo envia a gente, sabe, para virar a cabeça da tua mulher, para virar a cabeça do teu marido. E se você não vigiar em oração, você pode perder o propósito de Deus para a tua casa. Então abre teus olhos, abre teus olhos. Salmos 91, certo? Quero lhe convidar, quero convidar você, quero convidar a sua família. Domingo é o último culto do ano, certo? O último domingo do ano, na verdade, e nós vamos ter um culto profético extraordinário. Eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na igreja que eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja, e você é nosso convidado. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Vem estar conosco às 9h30 da manhã. De manhã vai ser essa grande reunião, vai ser uma grande bênção e eu estarei junto com ela ministrando, vai ser tremendo, vai ser sobrenatural. Amém? Coloca na tua agenda, com chuva ou sem chuva, vem
porque você não pode perder. Amém? Glória a Deus. E o segundo anúncio, eu quero dar um Feliz Natal a todos os irmãos, amigos, a todas as pessoas que nos acompanham aqui, a todos os intercessores que estão firmados aqui. Meu fraterno abraço, meu e da minha família, para todos que estão aqui, que você tenha um tempo de alegria com a tua família e lembrando sempre de Cristo nas festas, na comunhão com a tua casa, no momento da alegria, no momento da janta, certo? Que você lembre de Cristo, certo? Eu creio nisso. Mesmo que Jesus não tenha nascido em 25 de dezembro, nós temos que celebrá-lo todos os dias da nossa vida. Amém? Todos os dias. Vamos celebrá-lo. E vamos aproveitar o Natal para celebrar mais um pouco. Amém? Muito bem. Glória a Deus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita, enquanto eu declaro aqui, compartilhe com 10 pessoas, porque já nós vamos orar. Amém? Compartilhe com pelo menos 10. Todos podem compartilhar com pelo menos 10 pessoas. Amém? E eu vou falar hoje às 9 da manhã aqui, ao vivo. Eu vou falar sobre 6 coisas que você não deve comentar nesse final de ano, às vezes no meio dos amigos, da família, certo? A gente quer comentar tudo. Eu vou falar sobre 6 coisas que você não deve comentar. Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deixa eu falar uma coisa para você, que Deus me mostrou. Tenha cuidado. Se Deus me deu essa mensagem hoje, é porque o diabo está tentando desencaminhar alguns de vocês do propósito. Cuidado com as tuas movimentações. Não faça coisa por impulso. Seja dirigido por Deus para tudo. Amém? O Senhor mudou a minha mensagem hoje. Cuidado com a língua mentirosa aqui, ó. As pessoas não veem, mas quando elas se desconectam de um lugar, elas podem estar se desconectando de um destino. E quando você se desconecta de uma pessoa também, você pode estar se desconectando de um destino. Então, eu creio que Deus falou conosco hoje aqui. Deus falou. Amém? Cuidado com as movimentações que você anda fazendo na tua vida. Cuidado com quem anda chegando na tua vida. Cuidado com quem anda chegando na tua casa. Cuidado, certo? É um aviso, eu creio que é um recado aí do Senhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você, vamos profetizar em nome de Jesus. Pai Santo e Justo, eu oro, Senhor, para que o Senhor venha a trazer livramentos aqui. É isso que eu sinto. O livramento de destinos. O livramento de destinos. Pai, pessoas que estão muito bem trabalhando num lugar e que pessoas têm colocado insatisfação nela em relação ao lugar que ela trabalha, em relação ao seu chefe, em relação ao ambiente que ela está. Senhor, que ela se mova pela tua direção e não pela vontade dela. Senhor, essa pessoa, meu Deus, que está muito bem nessa cidade, mas que tem sempre alguém tentando, Senhor, chamá-la para um outro país, chamá-la para um outro lugar, que ela seja dirigida pelo Senhor e não pela vontade dela. Meu Deus, que nós sejamos guiados pela tua voz e não pela voz do engano, nem pela voz da mentira.
nem pela voz, Senhor, do manipulador, da manipuladora. Não, Senhor, nós queremos seguir a voz do Espírito Santo e que essa voz venha guiar os nossos passos. Não queremos perder o que o Senhor tem para nós. Não queremos perder o que o Senhor tem para nossa casa e para nossa família. Meu Deus, opera livramentos aqui agora. Opera livramentos aqui agora. Opera livramentos aqui agora, em nome de Jesus Cristo. Livramentos de todo tipo. Eu oro em nome de Jesus para que livramentos aconteçam em nome de Jesus. E eu oro, Pai, profetizando a aceleração, aquilo que levaria anos, que aconteça em dias na vida dessa pessoa. No nome de Jesus, que as coisas que estão paradas, travadas, comece a movimentar agora no poderoso nome de Jesus. E eu oro por toda pessoa que está doente, que está lutando contra o câncer ou contra uma alergia, uma infecção, que haja cura total e completa no nome de Jesus. Jesus Cristo cura. Coloque a sua fé em Jesus agora e eu oro para que você receba o seu milagre em nome de Jesus. Eu apresento também todos os pedidos de oração aqui e eu peço um milagre e uma intervenção. Amém e amém. Graças te damos, Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Compartilhe essa palavra com pelo menos 10 pessoas. Amém? Compartilhe com pelo menos 10. Em nome de Jesus. 9 da manhã vou estar ao vivo aqui com vocês. Que Deus te abençoe e até mais. Seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Tudo aquilo que estiver parado, pausado ou estagnado, a nossa oração é para que comece a movimentar. A nossa oração é para que aquilo que tem prazos longos, para anos, para muitos meses, seja adiantado. Oramos para que mais recursos cheguem, para que as pessoas certas sejam conectadas à tua vida, ao teu trabalho, à tua empresa, à tua família. Oramos por uma aceleração sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. E assim como aconteceu com José, que saiu da prisão já para governar, nós cremos que o nosso Deus está trabalhando em algo. E assim oramos para que haja uma aceleração, o que levaria anos, que aconteça em dias, que aconteça em semanas, no nome poderoso de Jesus Cristo. Oramos, ó Deus, porque cremos que nada é impossível para Ti. Cremos que Tu és Deus de milagres, Tu és Deus que surpreende, Tu és Deus que faz muito além do que pedimos ou pensamos. Por isso, Pai, até aquilo que pausou na nossa vida, aquilo que está travado, aquilo que não está andando bem, nós oramos por um destravar agora, sim, que a unção do rompedor seja liberado sobre a nossa vida e que haja rompimento, avanço, crescimento, que ande no nome de Jesus Cristo. Oramos também, Senhor, pela cura de todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, pessoas que estão em tratamentos, pessoas que, Senhor, que estão aguardando melhoras. Oramos por uma aceleração na saúde. No nome de Jesus Cristo, oramos pelo milagre, oramos para que a unção de Deus toque na vida dessa pessoa. Oramos pela cura total e completa, crendo que Jesus Cristo cura, crendo que Jesus Cristo opera milagres, que essa pessoa seja curada agora. Dizemos a toda alergia, dizemos ao câncer, dizemos às infecções, inflamações, dores no corpo, rendam-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, dá vitória a este homem, dá vitória a esta mulher. Também oramos, Pai, para que toda perturbação na vida dessa pessoa saia no nome de Jesus. Oramos para que toda seta maligna, oramos para que toda investida das trevas contra a vida dessa pessoa cesse no poderoso nome de Jesus. Também oro por essa pessoa que está com zumbido no ouvido, para que ela seja curada agora em nome de Jesus Cristo. Oro por essa pessoa que está com dores na mandíbula, está com dores dentro da boca. Eu oro pela cura total e completa dela no nome de Jesus Cristo. Que feridas na boca sequem.
completamente, que haja cura, que haja restauração. Oro por essa pessoa que está com as pernas pesadas, que sente peso nas pernas. Eu oro em nome de Jesus pela cura dessa pessoa, e se for peso espiritual, que esse peso seja removido agora, que todo peso no ambiente, que toda opressão espiritual, todo ataque nos pensamentos, tudo aquilo que deprime, tudo aquilo que entristece, tudo aquilo que traz guerra interior, no nome de Jesus Cristo, que seja quebrado em nome de Jesus. Que fortalezas na mente sejam quebradas, sejam rompidas pelo poderoso nome de Jesus Cristo agora. Também oramos, Pai, para que o Senhor nos livre de toda a armadilha do diabo, nos livre de toda a confusão, de toda a fofoca, de toda a mentira, de toda a invenção, de toda a calúnia, de todo o malfazejo, de toda a oração contrária. Senhor, nós queremos caminhar livres em Ti, queremos caminhar olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Te pedimos, Pai, o fortalecimento que vem do alto, te pedimos, Pai, a capacitação que vem do alto para avançarmos e para crescermos, no nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que essa família seja uma família unida. Eu oro, Senhor, para que este lar seja abençoado, que toda inveja contra este lar, que toda inveja contra essa família cesse agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória para essa casa, dá vitória para esse lar. Oramos também, Pai, para que tudo aquilo que no mundo espiritual está contra nós, ou contra aquilo que está ligado a nós, que seja quebrado no poderoso nome de Jesus. Que acidentes, que todo tipo de investida das trevas, que todo tipo de ações ou interferências espirituais malignas no nosso caminho, ou aquilo que estiver ligado a nós, que seja agora desfeito, anulado, neutralizado pelo poder e na autoridade do Espírito Santo, na autoridade do nome de Jesus Cristo agora. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos deu poder para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo, e nada nos faria dano algum. Nós quebramos completamente todo tipo de operação das trevas e ataque espiritual contra nós, contra a nossa família e contra aquilo que estiver ligado e conectado a nós, e pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos a Tua proteção sobre a nossa vida, e que se estenda a Tua bênção, que se estenda a Tua proteção sobre todas as áreas da nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós cremos. Amém. Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família. Eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo, preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Se acidentes, coisas estão estragando sem muito uso na sua casa, na sua empresa, se tem coisas pegando fogo, um motor que pega fogo, uma coisa que pega fogo, coisas estranhas acontecendo aí, que não são normais acontecendo na tua vida, na tua casa, saiba que isso também pode ser ataque espiritual. Pode ser imprudência humana? Pode. Pode ser o normal de uma coisa estragar? Pode também. Mas não tire a possibilidade de que também pode ser algo espiritual, ainda mais se isso está acontecendo frequentemente com você. Tem coisas espirituais que muitas vezes ficam trabalhando no invisível. E tem coisas que tem que nos chamar a atenção. Nós não podemos ignorar. Nós não podemos ignorar. Eu gosto muito de uma frase que diz que se você está sendo roubado, se você está tendo perdas na sua vida, perdas financeiras, se você está tendo prejuízos grandes financeiros fora da normalidade, isso é sinal de que um ladrão entrou na sua vida. E nós sabemos quem é o ladrão. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim dar vida e vida com abundância. O ladrão é Satanás, que tenta roubar, que tenta trazer prejuízos para a vida de uma pessoa. Até um golpe que você cai, até num golpe que você cai, você tem que estranhar isso. Essas coisas não são normais. São ataques espirituais camuflados como coisas da vida normal, quando na verdade não é normal, ok? Senti de dizer isso para você, de compartilhar isso com você,
Por isso, vigia e ora. Vigia e ora. Nós podemos entrar em férias, mas o inferno não entra em férias. Por isso, tua oração não pode entrar em férias. Amém? Tua oração, tua busca não pode entrar em férias. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Eu quero dar um testemunho que eu recebi. O testemunho, deixa eu pegar aqui, da Gisiane. E ela escreveu assim: uma amiga me compartilhou um vídeo seu há cerca de 2 anos e eu passei a acompanhá-lo. Em agosto estive na Escola de Profetas em Orlando, nos Estados Unidos, e logo iniciei o propósito. Grandes portas se abriram e em setembro fomos abençoados. Depois de 9 anos tentando, compramos a nossa casa própria. Deus abençoe você e toda a sua família. Que Deus te abençoe, Gisiane. Sabemos que Deus abre as portas, sabemos que Deus é fiel e que Ele pode fazer muito mais. A Bíblia diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Amém? Cremos nesse Deus da provisão. Você que está entrando agora nessa oração, nesse propósito, deixa aqui a tua curtida, por gentileza, deixa aí o teu like. Amém? Eu gostaria de pedir que você compartilhasse com 10 pessoas. Compartilhe com 10 pessoas, porque alguém próximo de você precisa receber essa mensagem. Alguém próximo de você, Deus quer falar com ela. Então seja um canal usado por Deus agora. Seja um canal, deixa Deus te usar e compartilhe essa oração. Se puder compartilhar com mais de 10, faça isso. Deus me deu uma palavra. E antes de eu dar continuidade nessa palavra, eu quero falar com o Edson, que está aí me ouvindo. Edson, Deus te visita nessa hora. E o Senhor me mostrou muita contrariedade aos teus negócios, muita inveja contra a tua família, muita coisa dando para trás que deveria ir para frente, Edson. Em nome de Jesus, o Senhor agora está desfazendo obra de maldade contra a tua vida e contra a tua casa, em nome de Jesus. O Senhor também me deu um nome, Rúbia. Rúbia, não sei se é sobrenome, não sei se é nome. Deus visita essa casa, Deus visita essa família. E o Senhor me fala de provisão, provisão que vai vir na área financeira, provisão que está chegando na tua casa. O Senhor não erra endereço, é uma bênção ordenada, é fruto de oração, é fruto de busca, de entrega que o Senhor está liberando sobre a tua vida em nome de Jesus. Também libero uma palavra sobre a Cleonice, que está aí me ouvindo. Deus te visita, Cleonice. Deus te visita e o Senhor está operando no quadril. Não sei o problema que você tem no quadril ou na coluna, mas o Senhor está operando aí na tua vida no nome de Jesus. Ele cura. E que o Senhor te restaure, que o Senhor cure você completamente em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora compartilhar uma palavra ao teu coração, que é 1 Samuel capítulo 30, verso 6, que diz assim: E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. A palavra de hoje é: aprenda a reagir espiritualmente antes de reagir emocionalmente. Nós invertemos a ordem. Reagimos primeiro no emocional, primeiro choramos, primeiro gritamos, primeiro reagimos tentando resolver, tentando apaziguar, tentando apagar o fogo, tentando apresentar as nossas ações e quando não conseguimos, então depois vamos orar. Mas o projeto de Deus é diferente. O projeto de Deus é primeiro você reagir espiritualmente. Primeiro reaja espiritualmente. Quando Davi chega a Ziclag, junto com seu exército, e eles veem a cidade saqueada, eles veem a sua esposa e os seus filhos roubados. A Bíblia diz que os homens, eles reagiram emocionalmente e quiseram apedrejar Davi. Davi, em vez de reagir emocionalmente, em vez de mostrar que ele era o chefe, em vez de mostrar que ele era o capitão daquele exército,
Em vez de apresentar as suas desculpas, as suas razões, em vez de se justificar para o povo, Davi, a Bíblia diz que se fortaleceu no Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor, ele começou a orar, ele começou a clamar, ele começou a se entregar a Deus, bem no meio daquela confusão, no meio de toda aquela disputa, enquanto os ânimos estavam exaltados, enquanto os homens gritavam, e pensa comigo, homens de guerra que estavam chorando pelos seus filhos e pelas suas filhas, homens de guerra que pensavam que a sua casa estava protegida, que pensavam que tudo estava tranquilo. Quando eles retornam a Ziclag, a Bíblia diz que os seus filhos, diz que a mulher deles tinham sido levadas por um povo mau, por um povo destruidor. E a Bíblia diz que naquele momento os homens que caminhavam com Davi queriam apedrejá-lo. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Em vez de reagirmos para uma coisa de forma emocional, nós devemos reagir espiritualmente. E como que nós reagimos espiritualmente? Nós reagimos espiritualmente buscando a Deus. Nós reagimos espiritualmente nos fortalecendo no Senhor, buscando o ânimo do Senhor, buscando a presença de Deus, buscando a sabedoria de Deus para resolver as situações que aparecem. Às vezes, Deus permite o silêncio e a solidão ao redor para que possamos ouvir apenas a voz dele. E é nesse lugar que a verdadeira liderança de fé, de coragem, são forjados. Em vez de nós reagirmos emocionalmente buscando um conselho, buscando já sair resolvendo o problema, nós devemos ir a Deus e perguntar: Deus, qual é a tua direção? Deus, qual é o teu propósito? Eu tenho falado que nós temos dificuldade de identificar quando é o mover de Deus em algo. E enquanto você está lá reagindo, enquanto você está tentando de alguma maneira tomar uma decisão, Deus diz para você: não tome uma decisão ainda, veja o que eu estou fazendo. Tem coisas que é Deus que está fazendo. Não compete a mim, não compete a você. Não convém a gente ficar reclamando, não convém ficar brigando com Deus, não convém ficar questionando ou discutindo com as pessoas. É questão de você ir a Deus e buscar a força de Deus. É questão de você lutar espiritualmente nessa batalha. E foi isso que Davi fez. A Bíblia diz que Davi se angustiou, mesmo que o povo estava pensando em apedrejá-lo, Davi se fortaleceu no Senhor. E essa é a ordem certa. Reaja espiritualmente antes de reagir emocionalmente. Essa é a palavra de Deus para a tua vida. Aprenda a reagir espiritualmente quando o cerco apertar contra você, quando os problemas baterem, quando a dúvida chegar. Reaja espiritualmente àquilo e não emocionalmente. Porque se você deixar as tuas emoções, elas vão fazer, você decidir por impulso, você decidir apressadamente, sem a direção, sem o conselho, sem a presença de Deus. Por isso, reage espiritualmente, vá a Deus, busque forças para Deus naquele momento. As pessoas gostam muito de brigar umas com as outras. As pessoas, daí vem o jogo de narrativas, onde elas querem combater, dizendo que uma está certa, não é a outra que está certa. E muitas vezes, querido, não se trata de defender o seu lado, se trata de estar ao lado de Deus. As pessoas dizem: Deus, o Senhor tem que estar do meu lado, porque eu sou justo, então vem aqui para o meu lado, vem. Não, nós temos que estar do lado de Deus. Deus não escolhe o lado A e o lado B, Deus tem um lugar e você tem que estar onde Deus está. Entende isso? Que eu e você precisamos estar onde Deus está. Então, enquanto nós ficamos tentando resolver as nossas questões de forma emocional, reagindo emocionalmente, gritando, tentando provar que estamos certos, tentando provar que somos bons, tentando provar que somos inocentes, tentando provar, o que fazemos ou o que deixamos de fazer,
Deus diz assim para mim e para você, não é por aí. Você tem que primeiro reagir espiritualmente. A nossa luta não é apenas contra forças naturais, a nossa luta também é contra forças espirituais. E nós precisamos combater contra o espiritual, buscando a Deus, nos fortalecendo em Deus. Às vezes você está ferido emocionalmente, você está machucado por dentro e qualquer situação que ocorrer, você vai tentar, deixar as tuas emoções saírem para fora. E quem vai falar não é o homem sábio, não é a mulher sábia, quem vai falar é o homem tolo, é a mulher tola. Quem vai falar é as emoções descontroladas, é a ira, é a raiva, é aquele espírito de inimizade. A Bíblia diz que aqueles que semeiam a inimizade, aqueles que semeiam a discórdia, aqueles que deixam a ira dominar eles, ficarão fora do reino de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender a viver pelo Espírito. Nós temos que aprender a reagir espiritualmente. E nós precisamos compreender as coisas espiritualmente. Então, em vez de você reagir, com as tuas emoções alteradas, em vez de você ser precipitado, aprenda a orar, a compreender a vontade de Deus, a saber que Deus está no controle de todas as coisas e que você, vai ficar melhor se você se manter em silêncio, se você deixar Deus trabalhar, se você deixar Deus agir. Nós temos dificuldade de entender o trabalhar de Deus. Nós temos dificuldade de compreender que Deus faz coisas novas, que Deus ele sabe o tempo e Ele sabe o momento de todas as coisas da nossa vida. E nós precisamos aprender a confiar em Deus. Por isso, aprenda a reagir espiritualmente antes de reagir emocionalmente. Por isso, como diz o Salmo 105, verso 4, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Aleluia, essa é a palavra para mim e para você. Busque a presença, reaja espiritualmente. Não deixa aí esse homem carnal, ele se manifestar, falar por meio de você, quebrar tudo, expor todas as suas mágoas e seus ressentimentos. Reaja espiritualmente. Quando alguém vir falar que está falando mal de você, que estão dizendo isso ou que estão dizendo aquilo, em vez de você ligar para a pessoa e de você atacá-la, em vez de você postar algo nas redes sociais, dando indireta para ela, vá orar, vá colocar nas mãos de Deus, vá apresentar esse problema a Deus. Nós não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus vivo, certo? Deus não está morto, Deus está vivo e Ele opera. Então aprenda a se fortalecer em Deus, aprenda a reagir espiritualmente antes de reagir emocionalmente. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Escreve aqui nos comentários assim, reagir espiritualmente. Escreve aí, reagir espiritualmente. Aleluia, aleluia. Essa é a palavra para mim e para você hoje. Eu quero declarar agora o Salmo 91. Deus colocou no meu coração de fazer uma oração especial hoje às 9 da manhã. E a oração que eu vou fazer hoje às 9 da manhã é em favor das famílias, é para que haja paz dentro dos lares. Natal, 1º de ano, é uma quantidade de confusões que acontecem em muitos lugares. E a gente sempre recebe, na verdade, muito pedido de oração depois dessas festas. Sogra que brigou com nora, filho que brigou com pai, confusão e briga que deu na festa, discussão que houve na hora da janta. Então, se nós queremos ter a paz dentro da nossa casa, nós precisamos preparar a nossa casa com orações. Amém? E o Senhor me tocou de fazer uma oração hoje às 9 da manhã, exclusiva, em favor da paz e em favor das famílias. E eu convido você a estar comigo, certo? Eu convido você a estar comigo às 9 da manhã. Eu vou estar transmitindo ao vivo essa oração e você é o nosso convidado. Você que está aqui junto conosco, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza.
e compartilha aí com 10 pessoas essa palavra da oração de hoje. Manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas, certo? E domingo agora eu vou estar ministrando às 9h30 da manhã em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Domingo agora, 9h30 da manhã, estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Você é nosso convidado? Estarei na rua Carlos Ur, número 935, igreja onde eu e minha esposa somos voluntários. Eu estarei ministrando às 9h30 da manhã. Você é nosso convidado. Amém? Tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Se organize, se você está visitando os parentes no Rio Grande do Sul, para estar conosco nesse domingo às 9h30 da manhã, rua Carlos Ur, número 935. Amém? Muito bem. Enquanto você compartilha, eu vou declarar o Salmo 91, que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Estamos firmes nesse propósito. Amém? Crendo na aceleração do Senhor. E aqueles que puderem compartilhar com mais de 10 pessoas, façam isso. E se você ainda não compartilhou com 10, esse é o mínimo que você pode fazer, porque você está sendo abençoado. Nós temos tantos testemunhos aqui nas orações, é tanta gente abençoada do Brasil, de fora do Brasil. Então, sabe, é o mínimo que você pode fazer. Por isso, não esquece de compartilhar depois, ok? Nós vamos orar agora. E se você está com um problema aí, se você está com uma coisa que está demorando muito tempo para acontecer na tua vida, de repente você tem, sabe, um desejo de ser mãe, está demorando muito para isso, um desejo de conhecer uma pessoa, está demorando muito, coloca aqui nos comentários, nós vamos orar. Aquilo que levaria anos, acontecerá em dias, acontecerá em semanas. Nós cremos no poder de Deus, aleluia, glória ao nome de Jesus, amém, glória a Deus, eu creio. E olha só, Deus está falando comigo. Tem um homem chamado Dirney, ele é eletricista. Deus está visitando ele nesse momento. Deus está visitando ele nesse momento. Deus está operando na tua casa. Deus está operando na tua família. E que todo o mal que houve, trazendo divisão na tua casa, caia por terra em nome de Jesus. Eu também quero falar com a mãe da Vitória, que está aí me escutando, e que o Senhor me disse: Vitória, o Senhor está contigo, você não está sozinha no meio desse processo que você está vivendo, o Senhor está contigo e você vai prevalecer contra aquilo que está contra você em nome de Jesus. A injustiça vai cair por terra, a falácia vai cair por terra, Deus está contigo em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários. Tudo aquilo, Pai, que está devagar, tudo aquilo que está travado, tudo aquilo, Senhor, que não tem se movimentado, processos que não têm se movimentado, negócios que não têm se movimentado, projetos que travaram, que pausaram. Nós oramos em nome de Jesus Cristo,
para que haja uma aceleração, que entre em movimento agora. Assim nós oramos, assim liberamos uma palavra profética, vai entrar em movimento. O que estava parado há anos, o que estava parado há meses, vai começar a movimentar em nome de Jesus Cristo. Oramos pela cura total e completa dessa pessoa. Oramos por um milagre na vida dela, oramos por um milagre na vida dele. Também oramos para que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo, ao nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Oramos pela cura dessa pessoa, oramos, Pai, pela transformação dessa casa, oramos pela salvação de todos e invocamos o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. A tua palavra diz que quem invoca o nome do Senhor será salvo. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo, sim, invocamos o nome de Jesus Cristo e pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, pedimos uma mudança, pedimos uma transformação em o nome de Jesus Cristo. Meu Pai, e que tudo aquilo que tem lutado contra essa casa, todas as forças espirituais contrárias que têm lutado contra essa pessoa para que ela não se levante, para que ela não se erga, para que ela não seja, Senhor, uma pessoa firme, para que ela não continue, eu oro para que todo o mal saia em nome de Jesus Cristo e que ela seja fortalecida pelo Teu poder, pela unção do Espírito Santo e pelo sangue de Jesus Cristo agora. Senhor, cobre-os com o Teu sangue, cobre-os com o Teu sangue. Eu apresento cada pedido a Deus e eu peço um milagre em nome de Jesus. Amém e amém. Compartilhe essa oração. Deus te abençoe. Até 9. Bom dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, nós nos entregamos totalmente a Ti no dia de hoje e também consagramos a Ti toda essa semana, para que estejamos debaixo do favor do Senhor. Nos livra do mal, nos livra das ciladas de Satanás, nos livra do engano, nos livra da mentira, nos livra do homem mau, nos livra das adversidades e também de tudo aquilo, Senhor, que possa ser uma armadilha ou até mesmo o laço do passarinheiro. Oramos consagrando a Ti tudo que diz respeito a nós. Eu apresento a Ti meus filhos, apresento a Ti a minha esposa, apresento a Ti meu ministério, o destino que o Senhor tem para mim, meu trabalho e tudo mais que estiver ligado a mim. E pedimos a bênção do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, consagrando tudo a Ti, que cada hora do dia de hoje seja uma bênção, seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E nós oramos para que o Senhor afaste de nós tudo aquilo que for mal, afaste de nós o caminho mal, afaste de nós a escolha errada, nos dá a sabedoria, Pai, o discernimento espiritual e que possamos ouvir a voz do Senhor para dirigir os nossos passos e as nossas decisões. Oramos para que o Senhor nos conecte às pessoas certas e nos afaste das erradas, no nome de Jesus Cristo. E, Senhor, profetizamos que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Tudo aquilo que estiver estagnado, tudo aquilo que estiver em pausa, tudo aquilo que estiver parado, nós oramos para que entre já em movimento. Em o nome de Jesus Cristo, oramos para que entre já em movimento. Cremos, ó Deus, no Teu poder, cremos na ação do Teu Espírito Santo e colocamos tudo diante de Ti. No nome de Jesus Cristo, eu creio, Pai, laços estão sendo cortados, armadilhas estão sendo desfeitas e tudo aquilo que está bloqueado está sendo desbloqueado em nome de Jesus. Aquilo que andava devagar vai viver uma aceleração, vai viver um renovo. Aquilo que estava em pausa, que comece agora a andar, em o nome de Jesus. Aquilo que estava estagnado, o que prendia, o que travava,
que seja destravada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Coloca a tua mão, meu Pai, coloca a tua mão, Espírito Santo de Deus, e libera da tua graça, libera do teu favor essa pessoa que acordou já com dor de cabeça, essa pessoa que acordou já com muitas alergias no corpo. Eu oro agora pela cura total dessa pessoa. Essa pessoa entrou aqui nessa oração pedindo para o Senhor falar com ela, que ela seja curada agora. Eu digo dor de cabeça, renda-se ao poderoso nome de Jesus. Alergia, renda-se ao poderoso nome de Jesus. Eu oro também por toda pessoa que tem vivido situações estranhas na sua vida, de coisas quebrando, de coisas dando errado, de coisas travando, de coisas que estavam 99% certo e que de alguma maneira isso virou, não deu certo. Eu oro em nome de Jesus para que haja um destravar agora na vida dessa pessoa. Oro agora para que a inveja caia por terra, oro para que a contrariedade caia por terra contra a vida dela, contra a casa dela, contra o trabalho dela. Oro também para que tudo aquilo que está sugando dela de uma forma injusta, em nome de Jesus, que o Senhor mostre, que o Senhor revele e que o Senhor dê vitória a essa pessoa. Dê vitória, Pai. Dê vitória a cada pessoa que está orando junto comigo. Senhor, e esta pessoa que tem pedido ao Senhor vitória, essa pessoa que tem pedido ao Senhor a bênção da sobrevivência, essa pessoa que tem pedido ao Senhor, que quer avanços na sua vida, Senhor, em nome de Jesus, toque-a com teu poder agora, no nome de Jesus Cristo. Toque-a com teu poder. Nós invocamos o nome de Jesus Cristo e pedimos a tua bênção, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, toque-os, Pai, com o teu poder agora. Toque-os com o teu favor agora, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Seja muito bem-vindo à oração da manhã. Nós estamos hoje no terceiro dia do nosso propósito, orando por uma aceleração, aquilo que levaria anos, que aconteça em dias. A Bíblia nos diz que José dormiu como um prisioneiro, como um homem condenado a viver a vida inteira numa prisão. E em 24 horas ele estava barbeado, com roupas novas, diante de um dos maiores líderes do mundo. E ali a sua vida foi mudada. Deus pode trazer essa mudança extraordinária também na tua vida. Deus pode transformar o caos em ordem, lugares inférteis em lugares cheios de vida. Eu creio nisso e declaro em nome de Jesus Cristo que, se você crer em Jesus, na sua palavra, e caminhar por seus princípios, você pode viver o extraordinário também na sua vida. Eu creio nisso. Eu quero começar aqui dando um testemunho que nós recebemos, um testemunho de cura, de milagre. O nome dela é Edivânia, ela nos acompanha aqui nas orações, e ela escreveu assim: através das orações Deus me chamou pelo nome. Depois eu fui diagnosticada com câncer e pela misericórdia do Senhor eu venci. Na primeira sessão de químio eu fui abandonada, lutando contra o câncer com 3 filhos menores, sem emprego e sem auxílio-doença. Eu só tinha minha fé em Deus e Ele me sustentava diariamente através das orações com o Senhor. Fui em um evento seu, no começo do meu pós-oncológico em Belo Horizonte. Lá Deus usou uma missionária ao meu lado para dizer que não faltaria nada para mim e para as minhas filhas, e que Ele iria comigo aonde eu fosse. E foi exatamente assim, não faltou. Depois de 48 anos trabalhando para os outros e sonhando em trabalhar para mim, no dia 19, inaugurei a minha primeira loja de roupas. Sempre foi e sempre será Deus na minha vida. Obrigado por me fortalecer através de suas orações e dos seus eventos. Glória a Deus, Edivânia. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Jesus Cristo transforma realidades. Você é uma guerreira. Permaneça firme, porque o Senhor vai te abençoar mais ainda, em nome de Jesus. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, deixa a tua curtida aqui por gentileza e compartilha com 10 pessoas. O mínimo é 10, porque você vai ser abençoado muito aqui hoje. Amém? Então compartilha com pelo menos 10 pessoas. Se puder compartilhar com mais, compartilha.
Hoje eu estarei aqui agora, né? Estarei depois às 9 e depois às 18 horas. Deixa eu compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Em Atos capítulo 9, fala da conversão de Saulo. Diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, os levasse presos para Jerusalém. E na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao redor dele uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Eu fico impressionado com essa palavra, porque Saulo, ele era um homem zeloso na sua religião. A Bíblia diz que, por amor à sua religião, ele prendia aqueles que eram do caminho, aqueles que pertenciam a Jesus. E ele estava cegado pela sua religiosidade, ele estava sem ouvir a Deus, ele estava fora do propósito de Deus. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele perseguia aquilo que mais tarde viria a ser o propósito da vida dele. E assim como Saulo, muitos de nós também estamos lutando contra algo que muitas vezes é o propósito de Deus para a nossa vida. E a gente está combatendo contra aquilo. Há argumentos internos dentro de nós que podem estar sabotando o propósito do eterno na nossa vida. A Bíblia diz aqui que Saulo teve uma experiência com Deus na estrada de Damasco. Diz que apareceu para ele uma visão e uma luz muito forte. E o Senhor falou com ele e disse: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Olha que tremendo. O Senhor encontrou com esse homem. E quando a voz de Deus falou com ele, ele mudou de caminho, ele mudou de direção. Nós temos que ter cuidado, porque podemos estar combatendo contra uma direção de Deus na nossa vida. Podemos estar combatendo contra o propósito de Deus na nossa vida, assim como Saulo. Saulo estava lutando contra algo que depois ele viria a crer e viria a carregar como propósito de vida todos os dias. O apóstolo Paulo, ele se tornou um homem que levou o evangelho a muitos lugares, a muitas pessoas. Ele escreveu 1/3 do Novo Testamento. Então, eu vejo que muitas vezes nós estamos equivocados e podemos estar guerreando contra o nosso próprio propósito. Você tem que ter cuidado para não guerrear contra o seu próprio propósito, porque às vezes os nossos achismos, certo? O nosso eu acho, eu penso, é assim que eu quero, é assim que eu entendo. Às vezes nesses argumentos nós acabamos saindo do propósito de Deus, acabamos saindo da vontade de Deus. Cuidado para não combater contra a própria vontade de Deus na tua vida, porque às vezes você não aceita quem Deus enviou para a sua vida, às vezes você não aceita a porta que Deus está abrindo, às vezes você não aceita as mudanças que Deus está fazendo na sua vida, e você combate contra o próprio propósito de Deus na sua vida. Aí alguém diz assim: mas como é que pode alguém combater contra o próprio propósito de Deus? Muita gente combate contra o próprio propósito, assim como Saulo. Ele estava lutando contra o Evangelho, ele estava lutando contra Jesus, ele estava lutando contra a igreja, sendo que ele depois seria um dos maiores defensores da igreja. Ele depois iria levar esse Evangelho a lugares muito distantes. Da mesma forma, querido, nós temos que cuidar para não estar lutando contra o nosso próprio propósito. Porque se estivermos lutando contra o nosso próprio propósito, nós podemos, muitas vezes, sair do caminho, sair da direção de Deus, porque não estamos aceitando o que Deus está fazendo. Tem coisas que Deus faz e que não é bom a gente se meter.
Tem coisas que é Deus fazendo, é Deus trabalhando, é Deus, não tem como dizer que não. Porque não se trata só de você, em toda essa vida, não se trata só de você, apenas de você. Se trata do propósito de Deus, que é muito além de mim, é muito além de você. Então nós precisamos começar a ver as coisas de uma maneira diferente. Nós começamos a identificar, sabe, que Deus tem um propósito para a nossa vida, que algumas mudanças na nossa vida são propósito de Deus, e que ainda que sejam desafiadoras, ainda que sejam difíceis de aceitar, difíceis de lidar, é o propósito de Deus. Então eu não posso lutar contra o propósito. Eu acredito que todo homem que luta contra o propósito perde. Eu vou repetir, toda pessoa que luta contra o propósito, ela perde. Nunca lute contra o propósito. Olha o que Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Temos que ter cuidado, porque às vezes aquilo que a gente ataca é muitas vezes, sabe, o propósito de Deus para a nossa vida. Eu conheci um homem que ele tinha muita dificuldade em acreditar no profético, uma dificuldade imensa, sabe, veio de uma igreja extremamente tradicional e a mulher dele começou a me acompanhar nos eventos e ela é do tipo de pessoa que vai em todos os meus eventos e ele, sabe, sempre respeitou muito a esposa dele e teve uma escola que ele entrou para acompanhar ela e um detalhe, ele serve a Deus, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que ama Jesus, mas ele teve, sabe, tantas experiências negativas com um profético no passado, que ele criou uma aversão ao profético. Então ele entra dentro da escola e ali ele começa a ter experiências com Deus, e Deus começa a revelar as coisas para ele. Ou seja, aquilo que ele lutava antes, agora se torna o propósito da vida dele. E ele então começa a acompanhar a esposa, principalmente naquela época ali que eu comecei a fazer uma escola após a outra. E ele disse que ele começou a ter experiências com Deus, sabe, no consultório dele, ele começou a ter experiências com Deus no carro, de muitas vezes estar conversando com pessoas e Deus começar a falar com ele a respeito daquelas pessoas. E ele disse assim que isso mudou a vida dele completamente. Ou seja, ele tinha dificuldades com o profético e agora ele estava totalmente imergido no profético. Nós temos que ter cuidado porque podemos estar combatendo contra algo que muitas vezes é o nosso chamado, é o nosso propósito. Às vezes você luta contra algo porque você não quer aquilo para você, ou você não se vê naquilo, né? Você não se vê naquele propósito, você não se vê, sabe, construindo aquilo, você não vê fazendo parte daquilo, mas é muitas vezes Deus colocando você nessas situações, nessas saias justas, para mostrar para você, sabe, que esse é o seu propósito, que esse é o seu caminho, é o que Deus tem para a sua vida. Eu me lembro agora de um outro testemunho de um homem, ele trabalhava numa empresa e amava aquilo que ele fazia e de repente o Senhor começou a falar com ele que ele tinha que abrir o próprio negócio. Só que o negócio que Deus pediu para ele abrir era um negócio assim que ele olhava para as pessoas que trabalhavam naquele ramo e ele dizia, sabe, esse ramo é de pessoas assim, que a maioria delas é sem caráter e eu não vou entrar nisso porque eu não quero que as pessoas me olhem como uma pessoa sem caráter. E sabe, ele fugia do propósito dele, ele lutava contra o propósito dele, ele dizia, eu não vou, mesmo que eu saiba fazer isso, eu não vou fazer isso, porque eu não quero que as pessoas me veem dessa maneira. E o tempo foi passando, sabe, e ele foi a uma escola de profetas que eu tive, e nessa escola ele recebeu uma palavra de Deus, e a palavra é que ele não podia mais lutar contra o propósito dele. Você sabe o que aquele homem fez? Ele pediu as contas, ele começou a fazer aquilo que Deus havia falado com ele e em pouco tempo Deus o prosperou, colocou funcionários para trabalhar para ele e depois ele se tornou até mesmo uma coluna na televisão quando eu estava com os 2 contratos da televisão. Ou seja, Deus na vida da gente,
Quando Ele coloca uma coisa no nosso caminho, não é para a gente lutar contra aquilo, é para a gente aceitar. Não lute contra o propósito. A pior coisa que tem é alguém lutar contra Deus. Você nunca prevalecerá. Você nunca prevalecerá contra o propósito de Deus na sua vida. Aqui eu vejo Saulo perseguindo a igreja. Só que ele se tornaria um líder da igreja. Assim somos nós, muitas vezes perseguindo o nosso próprio propósito, lutando contra o nosso próprio propósito. Sabe, a nossa guerra não deve ser contra o nosso propósito. Ao contrário, nós devemos nos render ao nosso propósito. Muitas vezes você não gosta de uma pessoa. Muitas vezes, sabe, você pega uma aversão àquela pessoa e você diz assim, não, eu não quero nada com essa pessoa, eu não quero proximidade com essa pessoa, eu não suporto nem ouvir a voz dela. Mas às vezes há algo nessa pessoa que você não gosta, que está ligado até ao teu propósito. Exatamente, tem algo às vezes que você não gosta numa pessoa, sabe, que você tem uma aversão a ela e aquilo ali está totalmente ligado ao teu propósito. Às vezes Deus quer te abençoar por meio de alguém. Às vezes Deus quer te abençoar por meio, sabe, daquele ministério. E você ignora. Você diz, não, eu não quero isso para a minha vida. Mas às vezes aquela pessoa carrega uma chave de Deus. Ela carrega uma chave de Deus para a tua vida, que vai te abrir portas, que vai te abrir caminhos e que vai mudar a tua história, vai mudar o teu amanhã. Então segura essa palavra como uma palavra profética para a tua vida. E a palavra para ti, em nome de Jesus, escute isso, a palavra para ti é: confia no Senhor e não lute contra o seu propósito, não lute contra aquilo que Deus está fazendo. Deixa Deus mover o que Ele quiser mover. Seja às vezes um observador. É por isso que pessoas proféticas são como águias. Elas observam do alto o que Deus está fazendo. E quando Deus está fazendo algo, deixa Deus fazer. Deixa Deus movimentar, deixa Deus, não luta contra o propósito. Não luta contra aquilo que Deus está fazendo. Tem coisas que é Deus que está fazendo, sabe? E Deus sabe uma maneira de mudar o nosso coração. A Bíblia diz uma coisa, que o coração do rei está nas mãos de Deus. E o Senhor pode mexer no coração do rei. Às vezes Deus está mexendo no teu coração e você não percebe. Deus está mexendo no seu interior. Deus está colocando, sabe, um desejo no seu coração. Deus está colocando algo em você e você tem que aceitar aquilo como um propósito do eterno na sua vida. Eu deixo essa palavra no teu coração hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu sei que essa foi uma palavra profética, uma palavra de ativação para você não lutar contra o seu propósito e para você também aquietar o teu coração, porque tem coisas que a gente está lutando e não é para a gente lutar, porque lutar contra algo que é de Deus é lutar contra a gente. Então, não dá para lutar contra a gente mesmo. Quem é que luta contra si mesmo? Só alguém que está desequilibrado, está agindo como um tolo. Não lute contra você mesmo. Nunca, jamais. Eu deixo essa palavra no teu coração. Amém? Eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa live, em nome de Jesus, me ajuda aí a compartilhar com 10 pessoas. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas essa live, porque Deus vai falar com elas. Compartilha com pelo menos 10 pessoas, amém? Com pelo menos 10. E se puder compartilhar com mais, compartilha com mais. O Senhor me disse assim, diga ao Josafá que eu estou fazendo uma grande obra na casa dele e na família dele. E o Senhor não desampara os seus. Eu também quero liberar uma palavra para a Vera. Vera, o Senhor está contigo. E nessa prova, você não está sozinha. Deus está te dando discernimento dos ambientes. Ele está mostrando para você quem é quem que está próximo de você. É por isso que houve tanta mudança na sua vida nos últimos meses. Eu também quero liberar uma palavra para uma pessoa que faz aniversário, sabe, dia 20 de fevereiro, que está aqui me escutando nesse momento. O Senhor te visita agora, o Senhor visita a tua casa, o Senhor visita a tua família, e o Senhor que muda histórias, está mudando a tua história agora. Há uma mudança vindo, e essa mudança que está vindo vai fazer você ousar em voos maiores, vai fazer você ousar em empreender algo que Deus está colocando aí no seu coração.
em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Você crê nessa palavra com uma palavra profética? Eu também quero falar com a Stephanie que está me ouvindo. Deus te visita nesse momento, Stephanie, e Deus te tira, sabe, de um meio que estava travando você. O Senhor começa a te movimentar de uma maneira diferente em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Hoje, às 6h45, eu vou entrar ao vivo dentro da Academia Kindle, na mesa de conselhos. Eu quero convidar você a se tornar nosso aluno na Academia Kindle. Eu irei fazer a mesa de conselhos apenas hoje, nessa semana, visto que as pessoas estão viajando, tem pessoas que já estão com a família em casa. Então, essa semana eu irei fazer a mesa de conselhos apenas hoje, certo? Semana que vem eu volto ao normal, faço 3 vezes, que nem eu estava fazendo, ok? Então, hoje, mesa de conselhos 6h45, para você que é meu aluno na Academia Kindle, vem tirar suas dúvidas, vem pedir conselho, vai ser um prazer estar com você, tá? 6h45. Às 6h45 eu vou entrar ao vivo, 6h50 mais ou menos, dentro da academia. Se você não é meu aluno e quer se tornar meu aluno, o link está aqui na descrição ou direto no meu site www.vinicius7.com.br, ok? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo a tua habitação, nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar nesse momento. Tem uma pessoa aí que está junto conosco, que tem uma empresa e no logo dessa empresa tem a palavra terra. Deus visita vocês. Vem um ano de muita frutificação na vida de vocês, coisas que vocês organizaram esse ano, que vocês trabalharam esse ano. O próximo ano será um ano de multiplicação. Então, onde multiplicação será, vocês prepararam as coisas para serem abençoados. Então, você que tem terra aí no seu logo da sua empresa, receba aí com uma palavra profética, uma palavra de fé, toma posse dessa palavra, uma palavra de Deus para a tua vida, para te abençoar, crendo que essa palavra também diz respeito a você. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, estamos aqui nesse propósito, crendo que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Por isso, Senhor, libera de uma aceleração sobrenatural na vida dessa pessoa. Libera uma aceleração sobrenatural. Eu oro, Senhor, por um destravar. Eu oro por um romper. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abra caminhos a essa pessoa, desfaça laços e tudo aquilo, Senhor, que tem prendido ela, tudo aquilo, Senhor, que tem deixado ela estagnada, travada. Senhor, eu oro por um destravar agora, em nome de Jesus. Todo tipo de amarra espiritual, todo tipo de pessoa que está prendendo ela, que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora, que o poder de Deus toque na vida dela, que amarras sejam cortadas, amarras sejam desfeitas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Oro para que você caminhe sobre céus abertos. Oro por um mover, por uma liberação de Deus na tua vida, no nome de Jesus Cristo, e que caia por terra o engano,
que caia por terra o mal contra ti, que caia por terra toda obra de inveja contra a tua vida, toda obra de inveja contra a tua família. Eu oro também por aqueles que estão desanimados, que estão cansados, que diminuíram o seu ritmo, que o Senhor traga aceleração para a tua vida, que o Senhor te dê um novo gás, que o Senhor coloque uma unção fortalecedora sobre a tua vida, que você continue caminhando, que você consiga correr como você corria antes. Eu oro em nome de Jesus, para que haja essa aceleração na sua vida, que haja esse movimento de Deus aí na tua vida, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, por processos que levaria anos, que aconteçam em dias. Oramos, Pai, por negócios que levaria anos, que aconteçam em dias. Oramos, Pai, também por tratamentos que levaria anos, para que aconteça em dias. Tu és Deus de milagres e nós liberamos essa palavra da cura total e completa. Senhor, eu oro por pessoas que estão com dores no estômago, pessoas que estão com queimação no estômago, que sejam curadas agora, que o poder de Deus toque a tua vida, que o poder de Deus toque a tua saúde agora, te restabelecendo no nome de Jesus. Jesus cura, nossa fé está em Jesus, colocamos a nossa fé nele e cremos no seu milagre. Essa pessoa também que sente pontadas no peito, dores fortes, que ela seja livre agora em o nome de Jesus. Senhor, eu abençoo o teu povo e oramos por essa aceleração. Amém e amém. Graças, Senhor. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com outras pessoas. Logo, logo eu entro ao vivo na Academia Kingdom e às 9 da manhã eu vou estar ao vivo com vocês aqui, tá? 9 da manhã. Que Deus abençoe a todos e compartilhe. Até mais.